Louvor a Deus. Para sempre, amém. Caros catecúmenos, futuros cristãos que se preparam na quaresma, para que na grande semana chamada Santa, recepcionem o batismo e tornem-se cristãos. Domingo passado, acompanhávamos os catecúmenos na porta da igreja, acolhidos, para que nos domingos que se seguem, no caso este domingo e nos outros 3, possam recepcionar o que a igreja chama de escrutínios, ou seja, são modalidades e sinais que eles vão recebendo até se apresentarem na noite santa da vigília pascal diante da pia batismal. Caros irmãos e irmãs, estamos entrando na segunda semana da quaresma. De que forma nós temos dialogado com esse tempo? Cantávamos no início da missa chamando de tempo de conversão. Realmente este tempo assim está se comportando na nossa vida? Como uma pastilha efervescente que se joga dentro da água, logo começa a borbulhar. É verdade que a pastilha, sem estar em contato com a água, nada realiza. E a água, sem estar em contato com a pastilha, continua sendo água, serena e tranquila. Quando a pastilha é lançada dentro da água, há uma mudança na água e há uma mudança na pastilha. Porque esses dois elementos acabam se encontrando, causando efeitos tanto de uma parte quanto de outra. Lançados dentro, como uma pastilha num copo com água, lançados dentro da quaresma, o que é que está acontecendo de transformação em nós? Afinal de contas, não podemos nesse instante dizer, mas ainda faltam 4 semanas, tem tempo. Mas é um desperdício não viver a quaresma entendendo o apelo de conversão que Jesus está fazendo para nós hoje. De que forma, meus irmãos, estamos vivenciando este tempo quaresmal? Para que depois não venhamos a padecer de um tempo que passou tão ligeiro, como os meses do ano, do qual nós já estamos no 3º mês do ano já. Daqui a 15 dias, nós já estaremos no 4º mês do ano. E parece ter sido ontem o Réveillon. Pois bem, não nos acomodemos, achando que ainda existe tempo dentro da quaresma para essa avaliação, esse exame de consciência, a busca inclusive da própria confissão sacramental, do horário prolongado em oração diante de Deus, do jejum, que precisamos, ou seja, abraçar dentro desse período como uma modalidade que nos educa, a esmola, o oferecer-se ao outro, o de fazer o que nos compete, mas ajudar ao que compete o outro, não mereceria, mas me ofereço, me coloco à disposição. Domingo passado fomos inseridos nos domingos quaresmais, no deserto com Jesus. Esse ambiente do qual encontramos Jesus presente, porque presente, antes que ele chegasse, estava o homem. Afinal de contas, com a expulsão do paraíso, o homem foi para este ambiente. E de que forma Jesus chega no deserto? Cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito. Escutamos domingo o Evangelho. Jesus, portanto, não somente é guiado pelo Espírito ao deserto. Antes de ser guiado, a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito. O que isso significa dizer? Que muita gente, na sua vida espiritual e cristã, não deixam de fazer petições para que o Espírito nos guie naquela cadeira
que nós vamos, naquela matéria que vamos enfrentar, que o Espírito nos guie nesta dificuldade de situações dentro da nossa casa, da nossa família, que o Espírito nos guie diante deste problema que preciso resolver, que o Espírito me guie na nossa vida de oração. Mas, meus irmãos, é quase inútil pedir a guia do Espírito Santo se não pedirmos que o Espírito antes nos preencha. Jesus se deixou guiar pelo Espírito porque estava cheio do Espírito, e às vezes nos percebemos pedindo a guia do Espírito, mas vazios do Espírito. Pedimos a guia do Espírito Santo, mas vazios do amor de Deus, porque nos falta a experiência da relação. E é claro que no deserto o homem se afastou de Deus. Deus se aproxima do homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito para dizer de que forma ele precisa sair do deserto. Dessa realidade que nesta primeira semana todos nós diariamente meditamos. Afinal de contas, o Padre entregou para vocês, inclusive escrito e desenhado, como era que nós deveríamos nos comportar nessa primeira semana. E eu que fiz esse material, acredito que todos que receberam fizeram. Eu acredito. Porque ele promoverá na sua estrutura que, cheio do Espírito Santo, nos deixemos guiar. Por que é que o Espírito guiou Jesus domingo passado para o deserto? Para que guiasse o homem do deserto para fora dele. Jesus, que estava fora do deserto e foi guiado para o deserto, o objetivo foi que o homem se enchesse do Espírito e fosse guiado para fora dessa realidade, porque Deus não nos criou para o deserto. Deus nos criou para o paraíso. Deus nos criou para viver uma vida de intimidade com Ele. E quando eu falo da realidade de deserto que meditávamos domingo, não estou falando de uma realidade territorial. Eu estou falando dos desertos que tantas e quantas vezes a nossa vida nos impõe. Realidades áridas, difíceis, sufocantes, realidades que parecem até nos tirar a vida. Numa situação que às vezes beira inclusive o desespero, a crise existencial. Como vou fazer isso? Não dou certo nesse trabalho, não dou certo em relacionamentos. Parece que Deus me esqueceu. Esta realidade árida da qual só podemos apostar que irá ao nosso encontro nos resgatar o amor de Deus. E por isso que a primeira semana quaresmal, a nossa experiência é preencher-nos do amor de Deus para que o amor nos guie fora desta realidade hostil e dura que sofremos. Só o amor de Deus pode nos guiar para fora desta realidade. Não tem situações em que a pessoa chegou no fundo do poço. A única porta que pode nos tirar deste fundo é o amor de Deus. Até que descobramos isso, quantos de nós não padecemos anos a fio em realidades que poderíamos já ter renunciado logo? Hoje nós escutamos o Evangelho. O cenário não é mais o deserto. O Espírito parece ter cumprido na vida da comunidade de Jesus o objetivo de tirá-los do deserto. Porque hoje, qual é o lugar que Jesus leva àquela comunidade? Escutaram o Evangelho? Qual é o lugar que Jesus leva àquela comunidade? Uma comunidade porque não foi um só. Foi Pedro, Tiago e João. Foram conduzidos para onde? Para a montanha. Ora, caros irmãos e irmãs, a caminhada não é feita de forma isolada. A quaresma é um tempo de conversão para mim, mas caminhamos juntos. Isso nos lembra a carta do Papa Francisco. A carta do Papa Francisco tem 3 pistas: caminhar juntos, caminhar certos da promessa de vida eterna. No segundo domingo da quaresma parece chegar a segunda pista do Papa: caminhar juntos. Afinal de contas é Pedro, é João e é Tiago que sobem como uma comunidade, ou seja, para aquele monte. Ok, que nós já descobrimos que o local é a montanha, mas para que se subiu a montanha? Tem-se um objetivo. Jesus não vai nos conduzir para o além, para o nada. Conduz a comunidade a subir a montanha para rezar.
E é claro, de quem estava sofrendo as provas da tentação no deserto e conseguiu, guiado pelo Espírito, a sair do deserto, até que nos habituemos, até que a gente volte a rezar com aquele fervor com que nós tínhamos, é ou não é uma luta para quem se afastou? Sim ou não? Você está todo ok na palavra de Deus, meditando, rezando. Quando menos espera, você abandona a comunidade, se afasta, já não vem mais para nada. Retomar esta vida de fé e de esperança, esta vida espiritual que você tinha, sempre é muito difícil. Entendam o porquê a montanha aparece. A montanha não aparece porque, biblicamente, a montanha significa o lugar do encontro com Deus. Lembra onde foi que Abraão apresentou Isaac? No Monte Moriá. Aonde foi que Moisés recebeu as tábuas da lei? No Monte Sinai. Aonde foi que Elias fez a experiência de Deus numa brisa, dentro de uma caverna, em cima de uma montanha? A montanha, biblicamente, então, caros irmãos e irmãs, é o espaço onde nos encontramos com Deus, mas até adquirir, ou melhor, até readquirir. Por que readquirir? Porque o deserto não foi o nosso primeiro lugar, era a comunhão com Deus. Alguma coisa fez com que perdêssemos, e o deserto foi uma realidade que celebramos domingo, e que todo mundo na sua vida tem um momento de deserto, de abandono, de distância, ou de aridez espiritual. Se não abandonou Deus, se sentiu só. O caminho de retomada para a comunhão com Deus é sempre descrito no Evangelho como um caminho de subida à montanha. Na minha estadia na Europa por 5 anos, em uma das minhas férias, fui designado para a Espanha. Na Espanha, depois, com aquele grupo de seminaristas, muito empolgados, se foi dito que nós escalaríamos uma montanha. E eu fui o mais animado, porque queria escalar a montanha. Vamos escalar a montanha. Fizemos os quitutes, as coisas para escalar, comer no caminho de subida. Nunca mais eu escalo uma montanha. É lindo de se ver, depois de tanto esforço, que lá em cima tem. Mas a dificuldade de subir me ajudou a entender esse versículo bíblico que na vida espiritual Jesus fala, quando uma pessoa se afasta do amor de Deus para retomar, ou se tem muita vontade de viver a comunhão com Deus, ou para enfrentar o caminho de subida da montanha com todos os obstáculos e dificuldades. Mas o que foi que a segunda leitura de hoje, como foi que ela terminou? A segunda leitura de hoje de São Paulo aos Filipenses, ela terminou dizendo: continuai firmes na fé. Jesus está dizendo para a nossa comunidade que hoje, no segundo domingo da quaresma, sobe a montanha, continue firme. Catecúmenos. Por 3 anos já estou aqui como pároco da Santíssima Trindade, e já teve catecúmenos que dentro do período quaresmal desistiram de ser batizados, porque foram embora. Continuem firmes na fé, porque vocês receberão como dom a fé no batismo. Mas pelo menos continuem firmes nos propósitos de vocês de se tornarem cristãos. Continuar firmes na fé é o que ecoa da palavra de Deus para as dificuldades que nós encontramos na subida da montanha. É que no deserto padecíamos as tentações e as perturbações de Satanás. Mas subir na montanha significa desafiar-nos. Se queremos Deus, escutemos diante das dificuldades que iremos encontrar. Porque todos nós encontramos dificuldades nos caminhos de Deus, podem crer. E me parece que enquanto mais próximo dele, mais dificuldades. O que é que nos anima? A empolgante palavra de Paulo: continuai firmes. Ora, caros irmãos e irmãs, continuando o Evangelho, quando a comunidade, portanto, vencendo os obstáculos da montanha, sobe com o objetivo de rezar, de orar. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: padre, eu não gosto de rezar. Aquela oração pessoal, diária, em que você se prolonga diante da palavra de Deus, de ler, de meditar, de buscar estudar a palavra.
Ora e volta, nós escutamos pessoas dentro da comunidade cristã que diz que não gosta de rezar. Seria muito bom que nós disséssemos a essas pessoas o significado da palavra oração. Porque quando a gente sabe do significado das coisas, a gente começa a ter cuidado de como nós vamos colocar as coisas. É por causa de uma palavra mal colocada que às vezes tomamos decisões e comportamentos que não convêm. O Catecismo da Igreja Católica nos concede o que significa a palavra oração. E ela toma, o Catecismo da Igreja Católica toma a definição de oração da boca de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, em seus escritos, definiu a oração de forma tão espetacular que o Catecismo disse: essa é a definição de oração não somente para Santa Teresinha, mas para toda a igreja. E escreveu no Catecismo. Inclusive, na nota de rodapé tem dizendo de onde é que é a frase. Do diário de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, o que significa a definição de oração? O elevar do coração a Deus. Quando descobrimos o significado da palavra orar e identificamos que o seu sinônimo é conduzir, elevar o coração a Deus, eu fico imaginando uma pessoa a partir de hoje, sabendo disso, dizendo: eu não gosto de rezar. Em outras palavras, o que é que uma pessoa dessa está começando a dizer? Eu não gosto que o meu coração esteja diante de Deus. Se eu já fui pego falando alguma coisa desse tipo por ignorância, porque não sabia o que era rezar, comecemos agora, meus irmãos, a gostar de rezar. Porque quem quer chegar no alto da montanha, como um dia escalando eu cheguei, é preciso superar até mesmo nossa vontade de desistir. Às vezes eu vou para a oração, aqui na casa paroquial, onde tem minha capela privada, eu vou para a oração sem vontade de rezar, mas eu vou. Às vezes, ou seja, bocejo tanto na hora do rosário rezando, que depois fico perguntando se o rosário valeu, mas eu rezei. Às vezes nos distraímos tanto, não é, na hora da oração, que a gente fica perguntando: essa oração serviu? É claro que serviu. Quem disse que na praia a gente precisa ficar pensando no sol para que diante dele ele não nos bronzeie? Se você não pensa no sol, se você se distrai na praia, o sol vai fazer todos os efeitos que ele viria fazer se você pensasse nele. Enquanto rezava, Deus manifestou àquela comunidade que subiu a montanha. Aquela comunidade que até domingo atrás estava no deserto, caída, foi animada pelo Espírito Santo. Venceu os obstáculos que encontrou dentro dela, para se encontrar com Deus. E na experiência do encontro com Deus, queria dar de destaque 3 coisas. A primeira: as vestes de Jesus ficam iluminadas. Ao lado de Jesus, Moisés e Elias aparecem, e o texto bíblico diz: eles estavam revestidos de glória. A glória aqui, caros irmãos e irmãs, é o fim, é o que nos espera. Mas enquanto eles 3 estavam vestidos de glória, de que coisa eles conversavam? Não tem umas experiências assim de fofocas, de conversas compridas, que às vezes a gente, empolgado com a fofoca que está na moda, a gente não vê nem o tempo passar, de tanto tempo que a gente dedica em estar conversando essas asneiras aí. Pois bem, não foi o tipo de conversa que apareceu lá na montanha, porque eles estavam conversando sobre a morte de Jesus. E sabe o que foi que aconteceu com os discípulos quando ele começou a falar da cruz? Eles acordaram ou ficaram dormindo? Começaram a dormir. A primeira leitura de hoje disse, São Paulo aos Filipenses sempre, disse: há alguns de vós que se comportam inimigos da cruz de Cristo. Nós católicos, cristãos, católicos, identificamos que aquela igreja é a nossa casa, é a casa da comunidade dos batizados, porque do alto e na torre da igreja há o quê? Uma cruz. Quando entramos numa igreja, se ela é católica, cristã,
encontramos uma cruz. Quando vamos fazer qualquer ato litúrgico, na nossa frente em procissão vai o quê? A cruz. Quando começamos qualquer tipo de oração, iniciando ou terminando, qual é o sinal que fazemos? Da cruz. Quantos meus irmãos e minhas irmãs compreenderam, mesmo se dizendo cristãos, que a cruz está presente a figura de um fracasso? Não tem para que vocês usarem crucifixo, porque vocês estão cultuando um Deus morto. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, deve-se se levar em conta a relação de amor que nós temos com a cruz. Porque se a base do seu amor for egoísmo, então está um fracassado na cruz. Mas se a experiência do amor que você tem for aquela de Deus, do amor ágape, do amor que se oferece sem que o outro seja recíproco, do amor que se doa sem que o outro não se doe, mas vou continuar me doando, então encontramos na cruz um sinal profundo de vida e de libertação. Um amor sem interesses, sem egoísmos. Um amor que se oferece por se oferecer. É por isso, meus irmãos, que olhando para o mesmo símbolo, muitos o olham dizendo, é um Deus morto. E olhamos e dizemos, é um Deus cheio de amor. Aqui, meus irmãos, é a nossa relação com o amor de Deus que torna a cruz este sinal de redenção descoberto. Por isso que o texto bíblico diz, a cruz é loucura para os sábios. É loucura. E é por isso que muitos se comportam como inimigos. Em outro momento no texto bíblico, Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Hoje, os catecúmenos que domingo passado foram acolhidos na porta da igreja, daqui a pouco serão colocados sobre eles a cruz. Nós não somos uma igreja masoquista. Sabe o que é o masoquismo, não é? Eu sei o que é a dor, quero sentir dor porque sinto prazer em dor. Não se trata disso. Se trata que se nos vier a cruz, se nos vier os obstáculos do caminho em subida, que é muito natural que as tenhamos, iremos escutar Paulo apóstolo dizendo no nosso ouvido, continuai firme, continuai firme, continuai firme. Infelizmente, a posição de Pedro, quando Jesus manifesta a sua glória, quando Jesus está falando da cruz, Pedro dorme. Quando ele mostra a glória dele, o texto bíblico diz, e Pedro desperta. Às vezes nossa fé é assim. No momento de dificuldades fechamos os nossos olhos, porque Deus nos abandona. Nos momentos de alegria, abrimos porque queremos ver a glória. Parece não interessar a cruz, porque fugimos. Tem igrejas pentecostais que inclusive nos seus lemas, pare de sofrer, retira completamente a cruz, não quer de hipótese nenhuma saber dessa realidade. Imaginemos o porquê Jesus naquela montanha apresenta a glória àqueles discípulos. Por que que Jesus mostra a glória dele para aqueles discípulos? Mesmo falando de cruz, para que no momento em que ele passar por esta prova, eles não se desesperem, porque o ponto final é a glória. Lembra daquela professora que vai dizer ao aluno desesperado que não sabe se vai passar, dizendo, independente do que você escrever, você vai passar. Quer dizer que se eu não fizer bem, mas mesmo assim, ela não está dizendo a ele que ele não vai fazer a prova, ele tem que fazer a prova. Mas independente de como ele vai se sair, ele vai ser aprovado. Jesus naquela montanha apresenta a sua glória para que no momento de prova a gente não se desespere achando que é o fim, porque o fim ele já está manifestando de forma antecipada, é a glória. Por isso que nas suas cruzes, e todo mundo aqui tem a sua cruz, sim ou não? O final da sua cruz é a glória. O final da dor que você está sentindo será a alegria. E Jesus hoje na transfiguração manifesta a sua glória de forma antecipada para nos dizer, vamos sim passar por essa prova, mas veja o que é que o fim nos aguarda. Dessa experiência agitada, que parece, Padre, o senhor falando enche a nossa cabeça de tanta mensagem, de tantas... O que é de principal? Uma nuvem
envolve a comunidade. E da nuvem sai uma voz, que diz o quê? Este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Deve ser por isso que o tempo da quaresma não tem sido para você um tempo de conversão. Porque você não aprendeu ainda a fechar a boca para dizer tantas palavras e tantas coisas que não convém. Deve ser porque olhando o que está ao seu redor, as coisas ao seu redor lhe perturbaram. Na verdade, a voz está dizendo, olhe para o filho, escute. Tantas pessoas que abrem a boca para dizer tantas coisas que não sabem, julgando, disseminando maledicências, falsos, aproveitando de oportunidades para dizer o que quer. Jesus hoje, naquela experiência da montanha, nos diz que faz parte da modalidade de quem sobe para estar na presença de Deus, começar a escutar a Deus. Eu não sei qual foi a última vez que em oração você fechou a sua boca para escutar Deus no seu coração. Mas eu tenho certeza que a sua alma está com uma sede grande dessa experiência. E hoje, na segunda semana quaresmal, subindo a montanha com Jesus para rezar, queremos olhar mais para Jesus. Queremos olhar para o caminho de sofrimento e de glória que foi reservado a Ele e nele a todos nós. Queremos subir nesta montanha, Senhor, para aprender a utilizar mais os nossos ouvidos e a fechar mais a nossa boca. Queremos subir essa montanha para aprender a colocar o nosso coração em Deus. E por isso que a missa não pode ser faltada. Porque a missa consegue concretizar nos gestos o que Santa Teresinha disse. Afinal de contas, no diálogo antes da oração eucarística, o padre diz, o Senhor esteja convosco, e a gente responde, Ele está no meio de nós. E no diálogo que continua, o padre diz, corações ao alto, e a gente diz, o nosso coração está em Deus. Isso é oração. Quando faltamos à missa, me vem agora uma forte reflexão de onde é que naquele momento em que faltamos à missa que o nosso coração está. Porque se está em Deus, deveríamos estar aqui na montanha. Peçamos, meus irmãos, a Jesus, nesse segundo domingo da quaresma e nesta segunda semana, que a nossa oração prolongada, a nossa conversa com Deus, seja pautada nesta semana numa escuta atenta àquilo que Deus quer de cada um de nós, para que esse tempo, na sua exigência, consiga ser o que ele é, tempo de conversão.